Hoje você vai aprender. Hoje nós falaremos sobre o segredo por trás da imortalidade. É um debate. Eu já trouxe aqui 3 vídeos explicando como que esses caras conseguem viver tanto tempo. E muitos vão dizer aqui, adeno parará pururu crome, né? É assim que eles conseguem se manter. Na verdade, não é assim que eles conseguem se manter. Toda droga tem seus efeitos colaterais, torna aquela pessoa viciosa, e na ausência daquela droga, o corpo degenera muito mais rápido. Então não é isso que faz com que eles vivam muitos anos, tá? Tira isso da sua cabeça. É uma droga, sim, né, que é utilizada na elite mundial aí para pessoas mais velhas ficarem com virilidade, mas não é isso que torna as pessoas semi-imortais. Eu vou explicar para você poder entender, tá? A gente tem que começar da história, desde o início, para você poder entender. Porque se eu ficar falando abobrinha aqui, eu poderia enrolar esse vídeo aqui pra cacete, mas eu tenho que falar para você a verdade. Então tem que ser desde o início para você entender o que é o projeto da humanidade, tá? A situação que nós estamos vivendo hoje, para você poder entender o que é a imortalidade, tá? Mas de antemão, like, inscreva no canal, ative o sininho e também conheça o meu trabalho, tá? Se você quiser me conhecer, tem um link na descrição, meu contato pessoal, tá? Eu ensino até onde vai a toca do coelho. Vamos lá, olha só, para você poder entender o que é a humanidade. A humanidade, até onde nós sabemos, é o projeto mais audacioso de Deus. Porque a humanidade, só para você poder entender, é semelhante ao Altíssimo. Cristo Jesus reafirma isso na nova aliança. Vós sois deuses, com D minúsculo, reafirmando a semelhança com o Altíssimo. Em Gênesis 1, na criação do ser humano, o ser humano foi feito do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e ele se tornou alma vivente. Quando fala soprou em suas narinas o fôlego da vida, o Espírito Santo é interpretado na Bíblia como fôlego, como vento, vida. E aí você vê que a parte do Espírito Santo rege em nós. E isso é confirmado em Gênesis 6, quando começam os anjos deserdarem do céu, desceram pelo Monte Sinai, aquele processo de hibridização de gigantes, nefilins, giborins. E aí Deus fala, por causa da maldade e iniquidade do homem, o meu espírito não contenderá com ele mais do que 120 anos. Aí começa o problema. Então nós temos aqui registros na Bíblia de pessoas, né, que viveram aproximadamente quase 1000 anos. Estamos falando de Adão, de Enoque que era... Não estou falando de Enoque que foi arrebatado, não, mas também 300 e tantos anos, né, para depois ele ser arrebatado em vida. Então, o ser humano, antes do dilúvio, né, ele vivia aproximadamente ali seus 1000 anos. O que aconteceu para que a gente não consiga mais viver 1000 anos? Por isso que é importante a história. O que foi que aconteceu? Né? Então nós tivemos o quê? Uma mudança atmosférica. O dilúvio não comportou mais os dinossauros, não comportou mais grandes animais, porque simplesmente o ar se tornou rarefeito. A pressão atmosférica era muito densa e condensava a quantidade de oxigênio, ficou menos densa, então não proporcionou que grandes animais sobrevivessem. Então, simplesmente com o dilúvio, o ar rarefeito, a pressão atmosférica menos densa, fez com que a humanidade encolhesse, isso é provado, só você ver os fósseis aí do passado, os caras tinham uma estatura de 16 metros, sem brincadeira, não estou aqui para ficar te ludibriando, não. Você pode fazer uma pesquisinha rápida aí que você vai entender. Então, assim, as libélulas, por exemplo, você pega a paleontologia, né? Era paleontóloga, a libélula, que é desse tamanhozinho, na era dos dinossauros, entre aspas, né? 2 metros de altura. Pois é, pressão atmosférica forte, grande quantidade de oxigênio, você produz gigantismo. Não o gigantismo, mas o estado normal da coisa, do jeito que era para ser criada. Então, na era pré-diluviana, né, o ser humano era mais alto, tá? Mas o que é importante entender é que antes do dilúvio, o ser humano tinha longevidade. Ele começou a perder a longevidade próximo do dilúvio. Próximo do dilúvio, o ser humano começou a viver 120 anos. Então Deus já tirava o espírito da pessoa com 120 anos. Mas o corpo humano em si vivia muito tempo. Então como que era o corpo humano para poder viver os 1000 anos? Enoque, 300 e tantos anos. Noé, se não me falha a memória, foi
500 ou 600 anos, Adão 900, sabe? Como é que esse cara vivia tantos anos? Ah, mas a contagem da Bíblia está errada. Não está errada. O calendário lunar, calendário de Enoque, calendário judaico, todos esses calendários são baseados em quê? Estações do ano, verão, inverno, primavera, outono, em rotação das estrelas. É a mesma coisa que você tem hoje. Não mudou. Se mudou alguma coisa, pode ter mudado. Talvez aí a hora não seja a mesma, mas o ano é o ano. Não mudou tanto assim. A sensação que você tem que o tempo passa rápido é porque a internet, a mídia, o entretenimento, ela é tão massiva que você não percebe. Aqui no YouTube, quando você está rodando para cima e para baixo aqui, parece 1000 vídeos. É muito dinâmico. Você sai desse vídeo e quiser para o canal de Flow Podcast. Você vai para sei lá onde. Então é tão dinâmico que você não vê o tempo passar. Mas se tivesse só eu aqui conversando com você, o tempo não ia passar. Então é questão aqui de percepção do tempo. E não que o tempo está acelerando, tá? Então o ser humano vivia mais tempo por causa da aliança de Deus. Ponto número 1. A aliança de Deus fazia com que o ser humano vivia mais tempo. Vamos procurar o caminho aqui da imortalidade. A aliança de Deus. Qual que é o segundo caminho? O que tinha que esses caras tinham que hoje não tem mais? Deixa eu explicar para você. Com a era paleontóloga, nós vamos chamar de era pré-diluviana daqui para frente. A era pré-diluviana, o ser humano tinha uma grande estatura. Grande, nós estamos falando aqui de Adão primordial, 60 metros de altura, tá? Documentado, e nós tivemos aqui seres humanos de 16 metros. Vamos pegar como padrão seres humanos de 16 metros, tá? Como é que era possível o sangue humano circular todo o corpo? Como que era possível, por exemplo, o neurônio mandar uma informação lá para o dedo do pé de forma rápida? Quando você vê filmes de gigantes, eles são lentos. Eles são seres lentos. Porque os diretores do filme não entendem o que tinha dentro do corpo dos caras. Então, por exemplo, imagina, o cara tem 16 metros. Para aquela informação do cérebro, para ele mover o dedinho do pé, ela tem que descer 16 metros. E muitas vezes chega lento. Então o cara é lento. Só que na verdade não era assim. Olha só, o nosso corpo é um corpo elétrico. Bioelétrico. Se fosse assim possível, a gente produziria energia para uma lâmpada ser acesa. Então, nosso corpo ele produz eletricidade. Circula no nosso corpo elétrons, eletricidade. Então, nós temos eletricidade dentro de nós. Os neurônios também produzem. Você consegue raciocinar, lembrar, porque são pulsos elétricos que estão fazendo conexões neurais aí. Então, nosso corpo ele é elétrico. E qual é o composto que faz com que o nosso corpo consiga funcionar? Qual é o composto? Porque a eletricidade ela casa muito bem com metais, com ligas metálicas com o metal, porque o metal ele é condutor. Se nós tivéssemos cerâmica também é condutora, quando você ultrapassa uma certa barreira, por exemplo, dando exemplo, 400 mil kVA, dando exemplo, aí ela se torna condutora. É um exemplo, tá? Não é bem essa referência. Mas, por exemplo, os metais eles são muito mais condutores. Então nós temos condutores e isolantes. Borracha é isolante, madeira é isolante, tá? Até o ponto de ruptura. Então o que acontece? Nós temos condutores e isolantes. E os metais são mais condutores. E para o nosso corpo funcionar, tem que ter metais dentro da gente. Se você não sabe, existe ouro dentro da gente. Se você pesquisar, existe ouro dentro do corpo humano. É uma pequena fagulha, uma pequena centelha, ela é milimétrica, mas existe ouro dentro de nós. Não só ouro, como também existem outros metais. E o metal predominante no corpo humano é o ferro, tá? Que faz com que o nosso sangue fique numa coloração vermelha. Quando você pega o ferro, quando ele está enferrujando, qual que é a cor da ferrugem? Vermelha. É um vermelho escuro. É a cor da ferrugem, a mesma cor do seu sangue. O que torna o nosso sangue vermelho é o quê? Hemoglobina, que está representada também junto aí ao ferro. Então esse ferro que faz com que o nosso sangue fique vermelho. E o ferro ele é responsável pela condutividade do nosso corpo. Só que o ferro ele é limitante. O ferro ele oxida. E com a oxidação do corpo humano, tá? Só um momento, deixa eu conferir. Com a oxidação do corpo humano aqui, tá? O corpo envelhece, o corpo adoece. Você também, o ferro, ele faz com que os seus movimentos fiquem mais lentos, ok? Mas, ao mesmo tempo, o ferro ele é necessário para a vida humana funcionar. Ele é necessário. Então você vê, por exemplo, estátua de Nabucodonosor, mostra como era o ser humano.
Lá no começo era de ouro, depois mudou, prata, não sei o quê, foi mudando, ferro, o próximo agora é barro, que já é um corpo muito mais pior do que o nosso aqui. E a mesma coisa, a mesma analogia. Então o ser humano no passado, como é que ele conseguia se movimentar de forma normal? Um cara, por exemplo, Adão, 60 metros de altura. Como é que o cara dava informação no cérebro dele, chegava no dedinho do pé, com super velocidade ele conseguia se movimentar rápido? Muitas vezes mais rápidos do que nós. É só você olhar a tabela de condutividade dos metais. Quanto mais nobre o metal, mais condutivo ele é. E aí você olha o que? Ouro. Ouro é muito condutivo. Ouro não oxida, então o cara não envelhece. É simples. Como é que o cara vivia 1000 anos? Porque no lugar do ferro tinha ouro. E aí não oxidava, não enferrujava. Então não tinha soltando ferrugem dentro do corpo. O cara não envelhecia, porque é a oxidação que envelhece. Tá entendendo? E aí acontece, não tinha ferrugem, porque era ouro, ouro não enferruja, e o ouro é super condutor. Então não era um gigante lento, que ficava lá. Não, o cara era super rápido. Tá entendendo? Então por isso que eles fazem, por exemplo, vou dar um exemplo, a origem de The Flash é um fator bíblico, porque os seres humanos no passado tinham super velocidade, conseguiam correr muito rápido. Ouro em seu corpo fazia com que eles tivessem essa aceleração muito rápida, o raciocínio muito rápido. Então, olha só, nós tivemos o segredo da imortalidade, é o quê? Um vínculo com Deus, que é o principal, tá? Que é o que Deus fala. Esse vínculo ele existe, mas a Deus ele é imutável, então é 120 anos mesmo. Só que você pode chegar próximo de 120 anos. Por quê? Porque olha só, o sistema quer que você vá embora com 70 anos, meu irmão. 70 anos você tem 4, 5 doenças, já tá na hora. Agora você pode viver muito mais. Com as dicas que eu tô te falando aqui, tá? É óbvio que você tem que estudar, né? Tudo tem que ser estudado. Mas praticamente é o seguinte, vamos lá. Vínculo com Deus é o primeiro. Segundo, o corpo humano no passado tinha ouro. E o sangue humano, ele era dourado. Ah, cara, tá exagerando. Cara, no Brasil tem 2 pessoas com sangue dourado. É um sangue extremamente raro, mas existe. É só você pesquisar, não tô falando abobrinha. Então o sangue humano, no passado era um sangue dourado. Ponto aí para você poder estudar. Então o sangue humano era um sangue dourado. Outra coisa, aí houve o processo de hibridização Nefilim, Gênesis 6, próximo do dilúvio. O sangue humano era uma coloração azulada. E como é que você faz para criar uma coloração azulada? Cobre. Cobre. A oxidação do cobre é azulada. Aí você tem hoje, não sei o que. Cara, procura para você ver animais marinhos com cobre no sangue. É só você pesquisar, animais marinhos, cobre no sangue. Você vai ver um monte de enguia aí que tem sangue azul porque tem cobre dentro do sangue. E os seres humanos, né, depois do processo de hibridização, saiu de ouro para cobre. Que eles começaram a modificar geneticamente o ser humano ali. Por isso que Deus ficou irado com isso. Aí depois desse processo, houve o quê? Uma mudança genética de novo, um rearranjo ali pós-diluviano, que Deus encurtou a vida humana para que a gente pudesse ser salvo. Porque olha só, Deus mesmo disse, se o fim dos tempos não fosse encurtado, nenhuma carne sobreviveria. É o mesmo padrão. Se não encurtar a vida humana, o ser humano não consegue buscar Deus. Porque ele, eu tenho 1000 anos de vida. O cara vai fazer o que, sabe, ele vai se afastar de Deus. Nós temos a sensação de imortalidade porque o nosso espírito foi feito para ser imortal. O corpo não. A gente sabe que o corpo morre, mas a gente nunca pensa que vai apagar e vai desligar para sempre. Porque o nosso espírito é imortal. Por isso é o grande problema do inferno. Que nós somos projetados para sermos imortais. Por isso que é importante que tu escolha ser uma escolha correta. Então nós tivemos sangue do ouro, monoatômico, tá? Eu vou chamar de monoatômico. Nós tivemos o cobre, monoatômico, e hoje nós temos o ferro, que é o que você tem hoje no seu sangue aí. Então a coisa foi denegrindo, né? Então a gente teve o ser humano Adão primordial 60 metros de altura, no processo de hibridização de Gênesis 6, ser humano com 16 metros, após o dilúvio tinha 8 metros, foi caindo. Eu trouxe para vocês reportagens do ano de 1600, onde o ser humano tinha 3,5 metros, quase 4 metros, hoje o ser humano tem 1,70, daqui a pouco o ser humano vai ter 1 metro. Tá? Então o corpo humano vai deteriorando. Mas os seres humanos estão se tornando mais altos. Meu irmão, você acha que está se tornando mais alto. O ser humano está se encurtando. Mas eu vi, cara, olha a análise da estatura mundial. O mundo não gira em torno do seu umbigo.
O mundo não gira em torno do seu umbigo. Olha para a classe, para a estatura de um chinês hoje em dia. A estatura média de um chinês é 1,55, 1,60. Agora, como é que era um chinês há 200 anos atrás? O cara tinha 1,80. 200 anos atrás. Então, em 200 anos, abaixou 20 centímetros. Olha a estatura do povo da Europa. Vai vendo aí, estão abaixando. Os vikings ali era 2,30. Tá abaixando, o cara tem 1,90 m. Tá, mas antigamente não tinha. Era mais do que isso. Então você vê que em 200 anos tá abaixando. Estão abaixando. E isso, essa degradação humana, ela vem com legitimidade do diabo, porque o ser humano vai se afastando de Deus. O fato do ser humano se afastar de Deus, o diabo faz a festa. Então, olha só, um dos segredos da imortalidade, não em si é o vínculo com Deus, em si é a questão de qualidade dos minerais que estão dentro de você. Existem estudiosos que trabalham em cima do ouro monoatômico, tá? Ouro coloidal, por exemplo, que você faz uso para medicina homeopática que você consegue curar. Eu não sou médico, não posso dar uma opinião sobre isso. Eu uso prata coloidal, não uso ouro coloidal porque é muito caro, tem assim mais eficiência que a prata, mas para um réu mortal como eu, a prata está muito bem. O ouro monoatômico, ele cuida dos problemas em 60 segundos. A prata coloidal em 5 minutos. Para mim, 5 minutos está excelente. E com o dinheiro da prata coloidal, do ouro coloidal, eu compro 10 prata coloidal. 8 prata coloidal. Então, para mim, é muito mais agradável. Eu uso como medicamento, tá? Não como longevidade da vida, não é isso. Mas você vê que tem um potencial ali que não foi explorado. Isso eu estou dando um exemplo, tá? Então o segredo da imortalidade tem a ver com os minerais que estão dentro do seu corpo, que não oxida, o vínculo com Deus, e tem mais coisa. Quais são as mais coisas? O estado, né, emocional do ser humano. O estado emocional é o mais importante. Por que as notícias... Por que o ser humano hoje adoece muito? Hoje as pessoas têm depressão, as pessoas têm câncer. Por que as pessoas adoecem muito rápido hoje? Surtam por causa da televisão, do YouTube. Sinal, quinta trombeta acabou de acontecer. Todo ano tem quinta trombeta. Todo ano tem, sabe? Por quê? O noticiário é o quê? Esse cara aqui morreu. Vai exprimindo o ódio. Pega um bolo de ódio, que é o noticiário, e entrega assim, abre a boca. Enfia ódio dentro de você. Enfia rancor dentro de você. Eu já trouxe uma pesquisa aqui do Masaru Emoto, que é um pesquisador, fotógrafo também, ele é um pesquisador científico do Japão, que fotografou o estado molecular da água com relação às nossas atitudes e palavras. Então, quando a pessoa falava assim em relação a amor, perdão, paz, harmonia, quando a pessoa falava coisas boas, o estado molecular da água mudava para um arranjo cristalino. As moléculas se inteiravam ali e formavam um arranjo cristalino muito bonito. E, consecutivamente, a qualidade da água melhorava. E quando o cara ficava falando de ódio, ira, raiva, vingança, o estado molecular da água era rompido, a água parecia muito com esgoto. E aí a qualidade da água piorava. Então vou dar um exemplo só para você ver na prática, tá? Eu não sei se você é casado, mas é assim. Se você brigar com a sua esposa antes do almoço, a comida vai ficar ruim. Porque a comida tem água. E aí ela vai cozinhar com raiva, vai quebrar o estado molecular, por mais que a comida seja saborosa, não vai ser tão agradável. Por que a comida de sua avó é mais gostosa? Dando exemplo, porque a sua avó, ela viveu uma vida diferente da sua, não tinha tanto noticiário ruim. E a simplicidade da pessoa faz com que ela torne feliz. E pelo fato dela estar feliz, ela cozinha bem. Então, assim, se você for comer uma comida de alguém que está nervoso, você passa até mal, dá até queimação. Tá entendendo? Então você vê na prática tudo isso que eu tô te falando. Então o estado emocional conta muito. E o estado emocional, você tem que trabalhar. E você é aquilo que você consome. Se você consumir funk, destruição, caos, ódio, você está se nutrindo dessas coisas ruins. E essas coisas ruins vão lhe causar esses problemas de saúde. Então, por exemplo, você tem o conselho que eu dou: música clássica, instrumental, medieval, inspiracional. No YouTube tá cheio dessas coisas. E aí você altera a frequência, começa a nutrir o seu corpo. Vai conversar com a tua esposa, com o teu filho, com o teu marido, seja quem for. Não fale da vida alheia dos outros. Não fale, escreva com pincel na geladeira, não falar mal do próximo. Língua maldita. Porque se você falar mal do próximo, você está se prejudicando.
Porque você tá, o fulano ali não presta. Sabe, as palavras, elas vão reorganizar ali. O Dr. Lá Ribeiro mesmo fala, nosso corpo, nosso coração, ele tem um campo eletromagnético que é condizente com as nossas emoções, nosso coração, condizente com as nossas emoções. Se a gente está feliz, nosso coração ele vibra de uma maneira. Se a gente está triste, ele vibra de outra maneira. Se você só ficar falando mal dos outros, ele vai vibrar ruim, seu corpo vai adoecer e vai contaminar as pessoas próximas de você. Então essa é a ideia que eu passo para você. Você quer viver bem, meu irmão? Quer viver mais tempo? Pare de ver notícia ruim. Pare de ficar vendo esses canais fim dos tempos. Para com esse, confie em Jesus Cristo. Sabe? Muda a sua vida, consuma conteúdo agradável. Tira um tempo para meditar na palavra de Deus. Escute música boa que te faça feliz. Sabe? Viva mais alegre, sem tanto peso no seu corpo. Você vai viver mais, você não vai adoecer mais. Porque a arranjo molecular do seu corpo vai virar cristalino. A água vai ter qualidade dentro de você. Você começa, além de ter qualidade dentro de você, faz um vínculo com Deus, que é o mais forte, porque o espírito humano, se ele estiver ausente de Deus, a chama vai apagando. E você vai ficando uma angústia espiritual. É assim, se afastou de Deus, aquela chama vai apagando, ocorre angústia espiritual. Se aproximou de Deus, a chama começa a ficar grande. E aí não ocorre angústia espiritual, mas sim potencialização de si mesmo. Você vai sentir como se você fosse um Superman. Dando exemplo, tá? Então é se aproximar de Deus e consumir coisas boas. Isso vai mudar a sua vida completamente. Se possível, estudar sobre os minerais coloidais, ouro coloidal, cobre coloidal. Estudar, prata coloidal. Estudar, tá? Não estou medicando ninguém aqui. Estudar, ok? E aí você vai ver que você não vai adoecer mais. Porque olha só, você simplesmente vai ter vínculo com Deus. Então sua chama vai crescer. E você vai consumir coisa positiva, então o seu estado emocional vai mudar. Mudando seu estado emocional, você não adoece mais. É aquela história que eu contei aqui de dois caras que trabalhavam numa mina. Um pegou câncer e o outro não. Um reclamava da vida, o outro agradecia a Deus por ter um trabalho. Os dois passaram 20 anos assim. Um ficou doente, o outro não. Por que será? Adivinha. O cara que fala mal, ele volta para si mesmo. Tá bom? Bom, eu espero que você tenha entendido. Foi um debate que eu quis trazer para vocês aqui, tá? É aquela coisa, conheça a história. Depois que você conhecer a história, o ser humano encurtou muito a vida no passado porque era pandemia, Pangeia, né? Pangaço, pandemônio. Então era o nome do planeta antigo era Pangeia. Os caras viviam com medo, não morriam, viviam muito tempo mesmo não, tá? Então cuide disso. Você vai ver como é que sua vida vai melhorar, tá? Dê seu like, inscreva no canal, ative as notificações e conheça meu trabalho. Tem link aí na descrição. Tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Fique na paz.